Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas chega junto para uma troca de ideia. Thiago aqui com vocês, um cara comum. Desde já eu quero agradecer a todos aí por esse ano. Foi maravilhoso, né? Foi o ano que eu decidi começar a gravar os vídeos. Com iniciativa, fingindo um pouco de coragem, né? Porque às vezes a gente não tem coragem, mas é bom a gente a cada dia fingir que tem até conseguir ter, né? Não é que tenha que fingir sempre. Esse é um papo que depois a gente vai trocar aí, um papo filosófico também mais pra frente, próximo ano aí. Tô com uma camisa aqui especial aqui que a nossa academia de jiu-jitsu promoveu um campeonato aqui em Angra, cidade que eu moro, né? E foi muito bom. Mas o papo não é sobre isso hoje. O papo aqui é sobre nossas metas batidas aí em 2025, né? Na verdade o vídeo nem é sobre metas, mas sim sobre comprometer-se consigo mesmo, em prol de um propósito. Qual é esse propósito? Esse propósito: evoluir sempre, buscando conhecimento, evoluir como pessoa, né? Para aqueles que estão ao seu redor também possam usufruir desse autoconhecimento e dessa nova versão que você, a cada dia, né? Você não espera um momento para você virar uma nova versão de si mesmo, a cada dia. E essa versão de si mesmo não é nada fantasioso, é simplesmente aquilo que te atrapalha, aquilo que não é bom para você, você vai deixando de lado, que é o que a gente sempre está trocando ideia aqui nos nossos vídeos. Desde já quero agradecer a cada um aí pelos comentários, pelos likes também, pelos compartilhamentos, né? É o que eu te peço agora também. Aqueles que se inscreveram, pô, muito obrigado de coração. Ainda somos pequenos, mas estamos no caminho, né? E um dia vamos ser grandes. E independente do tempo que demore, né? Existe uma passagem bíblica que ela fala de um senhor e seus servos, né? E fala para alguns servos dessa forma assim: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então muitas vezes a gente tem que, com o pouco que a gente tem, pouco recurso, pouco intelecto, pouca coragem, a gente tem que continuar e a gente tem que, na verdade, tentar fazer aquilo que Deus já propôs no nosso coração, mesmo que seja pouco, mas que a gente seja fiel e constante naquilo, e um dia Deus vai nos colocar sobre muito, né? Porque no pouco a gente conseguiu se preparar, se capacitar, né? Ouvir e receber tudo aquilo que Deus tem para nós quando tinha pouco. Então, quando tivermos muito, vamos saber lidar, né? Isso é até uma questão financeira também. Eu também estou no caminho para poder aprender como cada um. Mas hoje, galera, deixa eu tentar chegar para cá. Desculpem a minha letra, mas eu vou aqui traduzir para vocês o que tem hoje, né? Essa meta, eu elenquei algumas metas aqui em 2024, porque a gente sempre, nesse caminho de desenvolvimento pessoal, a gente ouve muita coisa, né? E algumas provavelmente vão funcionar, outras não. Umas vão funcionar para alguém, outras não vão funcionar. Mas o importante é você fazer um teste. E eu ouvia muito assim: quando você for fazer as suas metas, aquilo que você tem para fazer, escreva. Escreva tudo aquilo, continue no caminho e depois, no final, vá lá e pesquisa. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Eu tenho essa agenda aqui, que é uma agenda que estava aqui perdida, minhas crianças brincavam e tal, e ela nem é do próprio ano, né? Acho que ela é de 2023, parece. Mas eu, voltando no trabalho, aonde eu trabalho, então eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de, às vezes, no momentos vagos, escrever um pouco, né? Então eu comecei a fazer isso no dia 13 de dezembro de 2024, né? Então eu elenquei algumas coisas que eu queria fazer.
em 2025, né? Tá aqui. Então tudo basicamente que tá ali tá escrito aqui também, beleza? Só para mostrar para vocês, né? Então, um belo dia, eu não sei se eu estava vendo um vídeo ou conversando com a minha esposa, eu fui procurar essas metas. Falei, caramba, vou dar uma olhada para ver o que eu consegui cumprir com essas metas. E graças a Deus, a maioria eu consegui fazer, sabe? Não foi fácil, não, e também nem foi assim muito, como eu posso dizer, todo dia eu olhava aquelas metas para tentar cumpri-las. Não foi, até porque é algo que a minha vida toda eu não fiz isso. Eu passei a fazer isso a partir do ano passado praticamente. Então, até tudo fazer sentido leva um tempo, vai levar um tempo na minha vida. Pô, vou fazer 40, então sou mais praticamente aí 35 a 37 anos, né, da minha vida sem ter um padrão, que eu quero dizer assim, um padrão que eu queira me adaptar na minha vida para eu poder viver, para que não até para que a minha família também usufrua disso, né? Seja bom para todo mundo. Então eu escrevi essas metas. E quando foi em dezembro desse ano, eu parei para ver essas metas e revi e fiquei muito feliz, porque às vezes a gente tem algumas metas, né? Há quem diga que metas não existem, as pessoas, eu faço energia. Isso aí é um papo de Pablo Marçal, né? Mas é um cara que também não dá para você às vezes ouvir tudo que ele fala, mas muitas coisas faz sentido. Porque tudo na vida você tem que ter um filtro, né? Você precisa reter o que é bom. Mas vamos lá. Aí, eu revendo essas metas, eu fiquei muito feliz e contente porque eu consegui cumpri-las, sabe? Então, se você tem alguma coisa em mente que você queira para 2026, né? Isso não é nem papo de coach, mas se for papo de coach, tudo bem também. Escreva em algum lugar, ou você põe no seu armário, algum lugar que você esteja visualizando sempre, ou tenha o hábito de sempre também estar escrevendo, né? De estar lendo e estar escrevendo, porque isso vai gerando em você eu não vou saber falar direito, né? Uma neuroplastia, né? O seu cérebro ele vai criando músculo em cima disso, e você vai tendo memórias de coisas que você escreveu. Comigo funciona muito assim. E eu resolvi deixar, depois que eu vi isso, eu falei, caramba, vai ser um bom vídeo para o final de ano, né? Eu não gosto, hoje eu adotei para mim que eu não vou falar mais assim, de último dia do ano, é o último dia do ano, entendeu? É o último dia de ano. Ah, mas eu vou fazer o último treino do ano, eu vou escrever a última coisa do ano, Cara, eu prefiro dizer que é mais um dia do processo. É o último dia do ano porque tem um calendário e tá tudo bem. Mas vamos lá em mais um dia do processo, porque ano que vem é logo ali. E o processo ele continua. Essas metas que eu coloquei aqui, eu falei com a minha esposa hoje. Primeiramente eu pedi a aprovação dela das coisas que eu fiz. Se eu não estou falando nada e não estou cumprindo, né? Porque não adianta eu falar uma coisa e não cumprir. Primeiramente dentro da minha casa, né? Então eu preciso ser exemplo primeiro dentro da minha casa para depois ser exemplo para vocês. Que aí não adianta de nada viver de aparência. Dentro disso, eu conversando com ela, vendo sobre as questões das metas, então eu fiquei muito feliz com isso, por ter alcançado essas metas, né? Então, elas começaram em 2024. Sim, lembrei. Desculpa, eu tinha esquecido, eu lembrei. Essas metas aqui, como eu estava falando, essas metas aqui, elas vão continuar. Porque, como eu falei, é uma vida toda de uma forma. Agora que eu estou começando a querer acrescentar coisas na minha vida que talvez eu já até queria, mas não sabia como fazer, entendeu? Conscientemente não sabia, mas eu sabia que eu gostava de algo. Por exemplo, eu sempre fui um bom aluno, né? Eu sempre consegui absorver fácil as coisas, né? Eu nunca fui o mais inteligente da turma, isso é um fato, né?
mas eu sempre gostei de falar, né, como vocês podem ver, às vezes eu passo até um pouco do ponto, mas então na escola eu apresentava o trabalho para a galera, eu sempre gostei de resumir os textos, eu tive um pouco de facilidade quanto a isso, nunca fui muito bom com a escrita, com a caligrafia, minha caligrafia nunca foi muito boa, né? Então pontos bons e pontos negativos, né? Então essas metas aqui, né, eu posso muito bem acrescentar algumas metas aqui para o ano que vem, que é o que vai acontecer. Mas no primeiro instante, de 2024 para 2024, eu propus no meu coração, coisa que eu ouvi também, se eu não me engano foi o Joel Jovem que falou, que você também não pode pôr muitas metas que não sejam alcançáveis, que você não alcance elas, que aí no final você vai se frustrar quando você parar para ver que você não cumpriu elas, ou pelo menos não cumpriu a metade delas. Então, faça metas que você sabe que você vai se esforçar para cumprir. Se for uma, se for duas, se for três, você que vai dizer. Mas enumere elas contando com a tua capacidade. E dentro disso, crie rotinas para que você possa cumpri-las. E essas rotinas vai levar você a entender que o dia que você não está a fim de fazer, você vai continuar fazendo, até chegar um momento que aquilo vire um hábito na sua vida. Então, partindo aqui para nossas metas aqui, eu vou explicar para vocês, né? Beleza? Aqui está aqui, né? Aqui a data de hoje, e eu botei aqui, né, metas descritas em 13/12/2024 para serem alcançadas em 2025, tá? Eu separei 3 situações aqui que elas são incontestáveis, imprescindíveis, elas não tem como isso aqui ser algo de que eu não vá em nenhum momento deixar de fazer. Eu vou ter sempre que estar fazendo elas constantemente. Nem é como uma obrigação, mas como parte da minha vida. Mas eu escrevo elas para quê? Quando eu for fazer lá olhar o que eu fiz no ano, se eu bati essas metas, elas têm que estar lá. Porque eu também preciso me lembrar que eu preciso ter intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, tá? Na última instância, é cultuar. Não é menos importante do que ler a palavra e orar, ou vice-versa. Mas essa intimidade com Deus que eu tenho por consciência como tirar um momento, um tempo a sós com Deus, sabe? Em oração e leitura da palavra. E também, lógico, estar sempre ali conectado com aquilo que te leva a refletir e sempre estar falando com Deus, né? Uma música, né? Um louvor, né? E o culto, que também é bênção, mas aquilo que depende de mim, no meu dia a dia, porque o culto muitas vezes é 2 vezes na semana para algumas igrejas, 1 vez na semana para outras, mas você tem outros dias da sua vida, e quando você tem e você mantém essa intimidade sua para com Deus, coisas acontecem na sua vida ao qual você vai se preparando para esses momentos, bons ou ruins. Por exemplo, discussões conjugal que acontece, né? Então, a liberação do perdão, a percepção da gratidão, né? A ajuda ao próximo, né? Então, tudo isso vai te dando essa constância de intimidade com Deus que eu vou enumerar sobre oração, leitura da palavra e sim os cultos. Mas eu vou elencar esses 2 como os principais: oração e leitura da palavra. No culto, você acaba recebendo aquilo que provavelmente você já viu na palavra, mas é algo que ali Deus usa alguém para falar com você, né? Mas às vezes você tem um trabalho e às vezes você não consegue estar sempre. Mas orar e ler a palavra, você tem que fazer isso sempre, tá? O segundo ponto é o fortalecer o meu casamento. Esse ponto, eu falei até com a minha esposa sobre isso. Esse ano de 2025 foi um ano bem, como eu posso dizer, bem ensinável pra gente, sabe? Foi um ano que a gente aprendeu muito como casal, né?
E isso de diversas áreas da nossa vida, sabe? Coisas que a gente não conseguia fazer, não estava conseguindo fazer muito, que é visitar os nossos parentes. Esse ano nós conseguimos muito. Então isso também é uma parte é um tijolinho na construção do nosso casamento. Tivemos brigas também, porque faz parte, porém, de alguma forma, soubemos lidar com as nossas discussões, então nos perdoamos, né? E também procuramos não entristecer ou aborrecer um ao outro, que é mais um tijolinho do nosso casamento. Desfrutamos a evolução das nossas filhas, recebemos carinhos delas também, então mais um tijolinho de construção do nosso relacionamento. Oramos juntos, lemos a palavra juntos, pedimos a Deus que intervenha no nosso casamento, pedimos a Jesus que intervenha no nosso casamento como a terceira dobra, né, do nosso casamento, né, nos ajudando, nos dando sabedoria. Então é mais um tijolinho. Saímos, aproveitamos hoje, né? Amanhã é dia 31 e vai ser o primeiro Réveillon que a gente... Primeiro não, mas assim, que não é o primeiro, mas depois de muito tempo, de 2 ou 3 anos mais ou menos aí, é um Réveillon que a gente vai passar junto, porque geralmente ou eu estou trabalhando ou ela está trabalhando, e Deus quis que a gente hoje, que a gente possa passar o Réveillon juntos, e vai ser muito legal. Minhas filhas estão no Rio, né? Então aproveitar aí um pouco. Então, mais um tijolinho do nosso relacionamento. E eu vou depois tirar um dia também, se ela quiser, para a gente poder gravar um vídeo também para casais. Nós vamos fazer agora, em 2026, 14 anos juntos. Então, eu acho que a gente tem alguma coisa para poder acrescentar. Já erramos muito, mas também já acertamos bastante, né? Mas os erros nos mostram o quanto nós precisamos melhorar, né? Você só tem percepção de que precisa de alguma coisa quando você tem falta daquilo, né? Então você precisa melhorar o seu relacionamento com a sua esposa. Você entende isso também quando você deixa falhar em alguma coisa, você deixa falta em alguma coisa. Então você entende com toda humildade que precisa melhorar. Mais uma construção, mais um tijolinho na construção do seu relacionamento. E futuramente nós vamos gravar um vídeo sobre isso. Eu creio que vai ser legal também. Então, a segunda meta imprescindível ali, ou incontestável, é fortalecer meu casamento. E a terceira, que essa a gente tem que fazer a cada dia sem peso nenhum, que é melhorar como pai e como marido, né? Que uma está interligada na outra. Eu preciso ter intimidade com Deus como homem da minha casa, para poder o meu relacionamento com a minha esposa, o meu casamento ser fortalecido, e que com isso também eu melhoro como pai e melhoro como marido. E quando eu melhoro como pai e como marido, eu fortaleço o meu casamento, e ao mesmo tempo isso só é possível porque eu tenho intimidade com Deus. Então essas metas, elas estão totalmente interligadas, por isso elas são incontestáveis, beleza? Partindo para as próximas, que são metas pessoais, aquilo que cabe a mim fazer. Constância nos treinos, tá? Esses treinos são os treinos de jiu-jitsu, né? Eu também estava fazendo musculação, mas eu parei um pouco, né? Até por questão, não só por questão financeira não, a questão nem foi essa não, mas em algumas coisas não é que estava me atrapalhando em si, mas acho que nem é um fato disso, tá? Mas eu tive uma constância na musculação, mas no jiu-jitsu eu tive muita constância. Então, vamos botar aqui como constância, porque eu também não parei de treinar a parte física, né? Aquilo que me coube a fazer, eu vou na pracinha, faço a paralela, faço uma barra, faço flexão em casa, então estou sempre ativo. Mas no jiu-jitsu eu consegui ser muito mais constante, né? De literalmente assim, todos os dias da semana, de 3 a 5 dias na semana. Então, primeira meta batida. Essa meta aqui foi difícil. 77 quilos até o meio do ano. Essa aqui eu não consegui bater. Essa foi muito difícil. Essa aí já vai ficar para 2026.
Essa foi bem difícil. Não vou nem dizer que foi difícil, porque eu nem consegui, né? Então, essa eu não consegui. Hoje eu tô... Pro campeonato eu cheguei a 88, de jiu-jitsu, 88. E hoje, final de ano, tô com 90, né? Mas tô com, assim, eu sei que eu tô acima do meu peso, mas eu tô confortável com esse peso porque já tá adaptável, sabe? Eu também não tô, assim, gordão e tudo mais, nada disso não, né? Sedentário, nada disso. Mas eu quero chegar nesse peso aqui, 77. Se vai ficar legal, eu não sei, mas eu acho que devido à minha altura, eu quero chegar nesse peso para eu poder, de repente, ficar um pouco mais ágil, talvez mais resistente também. Não sei, mas vamos ver até o final do ano para ver como é que sair. A meta é até o meio do ano, então de repente, lá para maio ou junho, eu quero estar fazendo esse vídeo falando dessa meta. Beleza? Número 6, pegar a faixa roxa no final do ano. Eu estava na faixa azul, essa eu consegui bater. Eu estava na faixa azul desde 2023, né? Eu peguei a faixa azul no finalzinho de 2022, ali início de 2023, então eu tenho um campeonato na faixa azul, recém faixa azul, né? Então eu fiquei até 2025 com a faixa azul, 2 anos. Então foram 2 anos constantemente de treino, né? 2024 e 2025, né? Confesso que no início, acho que eu já falei sobre isso aqui, quando eu falei do vídeo da faixa roxa, eu desisti, pensei em desistir na faixa azul, parar. Não sou atleta, né, competidor, nada disso, mas o jiu-jitsu meio que faz parte da minha vida, me ajudou muito na minha evolução mental, na minha evolução física e espiritual também, sabe? Me ajudou muito. Se você não é praticante, pratique. Mas vai ter um momento que você vai pensar, você vai passar por esse momento de querer desistir. Mas quando você passa disso e você continua, tudo muda na sua vida. Então, consegui pegar a roxa agora, no final do ano, graças a Deus. Mas o amasso continua, eu continuo sendo amassado do mesmo jeito. E tá tudo certo. Próxima meta número 7. Tirar a carta de marinheiro, que é uma carta chamada Arraiz Amador, né? Que você está autorizado e apto para poder conduzir lanchas, né, de esporte e recreio, de médio porte, né, até tantos pés, que lancha é assim que se mede, né? E graças a Deus o meu emprego me ajudou com isso, né, porque eles capacitam as pessoas para isso. Eu consegui, e eu já até falei sobre isso, que foi um momento bem reflexivo para mim e bem marcante, porque eu estudei, mas eu estava mais confiante do que eu realmente tinha estudado. Passei assim na risca, né? Ali era para fazer, são 40 questões, então você precisa acertar 20 para poder passar, ou mais. Eu acertei 20, né? Mas foi legal porque na hora eu revi algumas perguntas, então isso me ajudou muito. Mas eu acho que a confiança, Deus primeiramente, acima de tudo, e a confiança também me ajudou muito. Então, mais uma meta batida. Meta número 8, me aprofundar em desenvolvimento pessoal. Outra meta batida também. Então, eu segui algumas pessoas nesse ano, li algumas coisas também, que é uma outra meta que vai surgir aqui. Então, me ajudou demais e eu consegui botar muita coisa em prática. Uma delas é escrever as metas e depois revê-las para ver aonde que você teve êxito ou não. Então, me aprofundar aí no estudo de desenvolvimento pessoal valeu a pena e é por isso que eu também estou conseguindo gravar vídeos, porque os meus conteúdos dos vídeos são basicamente desenvolvidos para isso, né? São para isso, para a gente se desenvolver, para nós juntos como comunidade aí desenvolver como seres humanos, né? E em constante evolução, beleza? A próxima, ler e adquirir o hábito. Galera, esse hábito aqui, essa meta aqui, eu vou ser sincero para vocês, eu nunca fui o cara da leitura, nunca. Eu nunca tive problema de escrever. Porque na minha época de escola, os professores,
eles ditavam muito, né? Tinha alguns que escreviam muito, então tinha aquele lance que ele, posso apagar e tal, então você tinha que escrever rápido. E tinham outros que não escreviam, então eles ditavam, né, para você escrever. Então, como a minha caligrafia não era muito boa mesmo, então só eu que entendia, então eu conseguia escrever rápido ali. E eu nunca tive problema com escrever não, até porque eu não nasci na era da internet, então na minha época muitas coisas eram no papel, né? Você gravar telefone e você escrever algumas coisas, então hoje quase muita gente não escreve, mas eu gosto desse hábito. Agora ler já era complicado para mim. E eu já venho lutando com esse hábito há um tempo já, tá? Eu confesso. Pô, teve um livro aí, cara, que eu nem sei onde é. Deixa eu ver se. Acho que ele tá aqui, ó. Pera aí. Não riam de mim, tá? Por favor. Esse livro aqui, Rubem Alves. É uma pena não viver, a biografia de Rubem Alves. Esse livro aqui, olha o tamanho desse livro. São, 400 e poucas páginas. Um livro legal, que depois eu vou até reler ele. Mas eu demorei para ler esse livro aí, cara. Acho que foi na base de 1 ano. Acho que foi até mais, tá? Mas eu vou pôr assim, mais ou menos, tá? Porque eu não vou também botar um número muito extenso, porque eu não me lembro. Mas eu levei muito tempo para ler esse livro. Por quê? Eu, quando comprei esse livro, entrei na asneira de pensar o seguinte: já que eu quero adquirir esse hábito, então eu vou pegar logo um livrão, sabe? Para me mostrar, para eu achar que eu tô lendo mesmo. Pô, foi um erro que eu fiz muito grande. Porque eu também entrei naquela questão de que, não, se eu comecei eu vou ter que terminar. Só que às vezes eu ficava uma semana sem ler. Pô, então demorou demais, demorou muito. Hoje eu já tô lendo um do mesmo patamar assim, mas eu estou conseguindo ler ele todos os dias, porque eu quero fortificar esse hábito na minha vida de leitura, sabe? E eu tenho gostado muito, eu acho que é uma das coisas que tem me impactado bastante, porque eu já comprei alguns livros, que eu já tinha vontade, eles estão ali na minha prateleira para eu poder ler, e eu já estou pensando em comprar outros para deixar ali. Então está virando meio que como eu posso dizer, meio que um gostar de comprar livros, sabe? E juntar esses livros. E, logicamente, ler todos eles. Mas é como se isso movimentasse o meu hábito, sabe? De eu querer estar familiarizado com livros. Então, para isso, eu tenho que estar sempre indo nas lojas, dando uma olhada e comprar, né? E nessa base de desenvolvimento pessoal, de filosofia também. E é isso. Outro ponto aqui, tá? Buscar outra fonte de renda. Esse aqui é uma meta que eu tinha posto e eu bati assim, de que forma? Eu estava querendo fazer alguma coisa para implementar a renda ali, para ganhar um dinheirinho a mais ali também, né, para ajudar dentro de casa e também para de repente alguma emergência, alguma coisa, e eu consegui fazer. Eu não vou falar aqui o que foi exatamente, né, mas mais para frente eu vou falar. Mas eu fiz um teste e foi muito bom, né? Então agora em 2026 eu vou continuar fazendo, né? Mas eu consegui fazer. Mas até nisso tem que ter aquela questão da iniciativa, para você fazer e ver que vai dar certo, e se não der certo ir lá e fazer de novo. Então, muitos hábitos aqui me levaram a ter esse hábito também, que agora em 2026 também vai continuar na minha planilha de metas, que eu vou potencializar isso. Mas para 2025 eu também consegui bater. A próxima, renovar a minha CNH. Aí você fala assim, pô, Thiago, mas renovar a CNH, cara, isso não é meio que uma obrigação? Quando você está com grana para poder fazer. Quando não, você dá prioridade para outras coisas. Quando não,